Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. Gostaríamos mais uma vez de partilhar alguma coisa da palavra de Deus. Isso é mesmo no Gênesis 6, que diz o seguinte: E aconteceu que, como os homens se multiplicaram, começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Bem, sobre essa escritura de Gênesis 6, que diz que aconteceu naqueles dias, que são os dias de Noé, os homens foram se multiplicando sobre a face da terra e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Normalmente, certas pessoas dizem que estes filhos de Deus eram anjos. Foram anjos que desceram do céu e foram coabitar com os filhos dos homens. E estes formaram filhos gigantes. Mas não é assim que diz a palavra de Deus. Os anjos nunca foram filhos de Deus. Os anjos sempre foram servos de Deus. Estes filhos de Deus, que aqui na Bíblia se diz, eram filhos de Sete. Filho de Sete é o filho que veio depois da morte de Abel. Porque depois da morte de Abel, coabitaram Adão e a Eva. E tiveram um filho chamado Sete. E a partir de lá passou a se invocar o nome do Senhor. Agora, os filhos dos homens que estava a se referir lá eram os filhos de Caim. Isso significa que os filhos de Caim, que era o descrente, que não cria na palavra de Deus, com os filhos de Sete, que eram crentes da palavra de Deus, começaram a coabitar, começaram a casarem-se, a se darem em casamento. E Deus não se agradou dessas coisas. Como hoje também isso está acontecendo, porque Jesus disse que o que aconteceu nos dias de Noé também iria acontecer neste tempo que nós estamos a viver. Por isso, é o pouco que eu tinha para partilhar convosco. Que Deus vos abençoe.